Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família, nessa manhã, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que o amor do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor esteja te alcançando nesse dia. Queridos, eu sou o pastor Marcelo Henrique. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para levar até você uma palavra de Deus. Palavra essa que de alguma forma possa te abençoar, te edificar, no nome poderoso de Jesus. Hoje, nós vamos mais uma vez ir diretamente ao texto. Depois, eu deixo para fazer as considerações, fazer os agradecimentos, os pedidos, mas primeiro nós vamos à palavra de Deus, ao texto. Amém? O texto de hoje está inserido no livro da saída, livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 3, verso 13 e verso 14, que diz o seguinte: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhe direis? Então disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. Êxodo 3, verso 13 e verso 14. Esse texto conta uma pequena parte da história de Moisés, do chamado de Moisés. Deus chama Moisés e manda ele ir até Faraó. Manda Moisés ir até Faraó pedir para que libertassem o seu povo. Mas antes de ir, Moisés faz uma pergunta a Deus. Se eles me perguntarem quem foi que me enviou, eu vou dizer quem me enviou. Qual é o seu nome? E Deus não responde. Deus apenas diz para Moisés: Eu sou o que sou. No decorrer dos anos, dos séculos, muitos têm se especulado sobre o nome de Deus. Alguns o chamam de Iavé, outros o chamam de Jeová. Mas não tem uma definição, uma certeza de qual seria o seu nome. Mas eu quero dizer para você qual é o nome de Deus, segundo a minha visão, segundo a palavra de Deus, segundo o seu Filho Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus está conversando com os seus discípulos. E os seus discípulos pedem para que ele o ensinasse a orar. Jesus os ensina a orar. Ensina a eles a oração chamada oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, uma oração que todo mundo conhece. É a oração mais repetida, feita pelo mundo inteiro. E é bom, bem da verdade, vou abrir aqui umas aspas, essa oração não era para ser repetida da forma que é, porque se nós formos ler o texto com calma, Jesus disse para quando forem orar, não useis de vãs repetições. Mas isso não vem ao caso num momento. E quando Jesus ensina a oração, ensina os seus discípulos a orarem, ele disse: Pai Nosso. Sabe, não me importa qual seja o nome de Deus, se seja Yahvé, se seja Jeová ou qualquer outra coisa. O importante para mim, o importante é para você é entender que Ele é o nosso Pai. Muitas vezes eu ouço pessoas falando da seguinte forma: Deus é Pai. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, importante. Nós não temos um Deus que é Pai. Não. Nós temos um Pai que é Deus. Vou te explicar para você entender melhor. Eu tenho 5 filhos. Nenhum dos meus filhos nunca me chamou de pastor. O filho de um mecânico não chama ele de mecânico. Um filho de padeiro não chama ele de padeiro. Um filho de um médico não chama de médico. De um juiz não chama de juiz. Todos eles o chamam de Pai. Muitas vezes nós oramos
e nos referimos a Deus como o Senhor, grandioso, soberano, poderoso, eterno. Ele é tudo isso, é. Mas muitas vezes nós deixamos de chamá-lo de Pai. Antes de ser nosso Deus, Ele é nosso Pai. Se você for ler a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus sempre chamando Deus de Pai. Só em um texto, Jesus chama Deus por Deus. Quando ele está sendo crucificado, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? É o único momento que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai. Por quê? Porque naquele momento, Jesus vê o Pai de costa para ele, vê Deus de costas para ele. Por quê? Porque naquele momento ele estava levando os nossos pecados. Ele estava carregando os nossos pecados. Então, quem está de costa para ele ali é Deus. Por isso ele clama por Deus, não pelo Pai. Eu volto a te dizer, nós não temos um Deus que é Pai. Nós temos um Pai que é Deus. Então, se não tem certeza de qual seria o nome verdadeiro de Deus, chame ele simplesmente de Pai. Amém? Fica a dica para você nessa manhã no nome poderoso de Jesus Cristo. Agora, eu quero fazer as minhas considerações e os meus agradecimentos. Primeiro, mais uma vez dizer a você que eu estou gravando um vídeo em casa. É bem provável que surjam alguns ruídos. Já falei que eu não tenho como controlar os vizinhos, eu não tenho um estúdio. Mas que esses ruídos não venham impedir você de participar, você de entender as mensagens que são lançadas nesse canal. E agora eu quero agradecer a você que tem feito parte desse trabalho. Humildemente eu te agradeço. Muito, muito, muito obrigado. Mas eu preciso fazer um desafio. Mais uma vez. O número de visualizações caiu demais. O número de likes caiu demais. O número de comentários caiu demais. Eu queria encarecidamente te pedir a sua participação. Me ajudem a fazer com que esse trabalho cresça. Irmãos, se você está vendo o vídeo, se você tem visualizado os vídeos do pastor Marcelo e ainda não é inscrito, se inscreva. É de graça, é 0800. Você vai estar me ajudando muito. Você que tem visualizado e já é inscrito, não deixe de dar o like. Ajuda muito no crescimento desse trabalho. Faça com que esse vídeo alcance o maior número de pessoas. Compartilhe, comente, faça perguntas, interaja comigo. Esse trabalho surgiu no coração de Deus, ele transportou a mim. Eu sempre digo que eu não estou aqui para arrecadar fundos, não estou aqui para discutir teologia, para debater a religião. Eu estou aqui simplesmente para te abençoar com a palavra de Deus. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua participação. Então, por favor, você que não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe. Deixe o seu like. Faça com que outras pessoas se inscrevam nesse canal. E eu te peço, esteja orando pela vida do pastor Marcelo, esteja orando por esse ministério. Amém? Que o amor do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor esteja te alcançando. Fique com Deus e até a próxima, se assim o Senhor, nosso Pai, nos permitir.